pessoal, tudo bem com vocês? Terça-feira, dia do nosso bate-papo sobre o universo infantil. E hoje o nosso tema é por que tantos porquês? Por que será que as crianças perguntam tanto por quê? Por que isso, por que aquilo? Vamos saber mais? Vem comigo! Quantas perguntas uma criança faz por dia? Algumas pesquisas já demonstraram que são mais de 70 perguntas por dia, e principalmente para as mamães. Por que isso? Por que aquilo? Por que o céu é azul? A minha já perguntou por aqui, como é que o prédio fica em pé? Como que a luz chega em casa? Né? Algumas eu passo a bola pro papai, pergunta pro seu pai, né? E aí, muitas vezes você não sabe o que dizer, né? Ou responde porque sim, também, né? Ou passa a bola pro marido e responde porque sim. Mas porque sim não é resposta, você também pode ouvir, né? Então é melhor você, muitas vezes, chamar a criança para pesquisar, né? Nem que seja no Google. Vamos pesquisar aqui por que é isso, por que acontece aquilo. Até porque muitas vezes a criança não vai te deixar em paz enquanto você não responder a dúvida dela, né? Então as crianças, elas não aprendem apenas com os adultos que estão à sua volta, tá? Elas fazem perguntas e investigam do jeito delas também. O que faz muita diferença nesse processo é como os adultos veem essa criança e como eles lidam com as suas perguntas, né? Até os 2 anos, a criança interage e conhece o mundo pelo tato, pela boca, pela parte motora, né? Tocando, abrindo, fechando, experimentando. E até antes de começar a falar, então, as crianças demonstram um interesse muito grande em tudo que está ao redor delas e querem compreender como funciona o mundo, né? Então, por exemplo, ela bate um objeto, ela bate em outro, ela abre e fecha a gaveta para descobrir, para ouvir o som, para ver como funciona. É como se ela estivesse perguntando, tá? É a forma dela naquele momento de perguntar. Então, a partir dos 2 anos, com o surgimento da linguagem, da fala, há uma mudança profunda na conduta das crianças, né? No aspecto afetivo, intelectual, na socialização. Com esse desenvolvimento, se inicia o desenvolvimento das noções de causa e consequência. Então, a criança começa a usar as suas percepções na construção das perguntas, né? Por que isso? Como? Né? Ela começa a usar essas palavras. Como? Por quê? Para poder entender. A linguagem, então, é uma nova ferramenta de exploração da criança, né? É o motivo de tantas perguntas. É conseguir cada vez mais informações sobre o mundo e como ele funciona. E as crianças são como pequenos cientistas, porque eles observam, eles levam em conta a repetição, o acerto, o erro. Eles estabelecem leis, né? Criam hipóteses. Eu acho que isso acontece por causa de tal coisa. Os adultos precisam entender que as perguntas não brotam do nada. Elas são contextualizadas de acordo com as vivências da criança. Então, por isso é tão importante pensar nas experiências que nós estamos oportunizando para os nossos filhos. O que ele está podendo conhecer, o que ele está vendo, inclusive na TV, nos jogos. Percebe como isso tem uma dimensão muito importante para a criança, né? Como ajuda a construir o pensamento dela. E olha que legal, dar atenção a essas questões das crianças permitirá com que você conheça o seu filho mais de perto, né? Tenha a oportunidade de conversar e de fazer atividades que ele tenha interesse, porque você conhece ele. E quando surgem aquelas perguntas cabeludas, delicadas, né? Do tipo, para onde vai quando morre? Como os bebês vão parar na barriga da mamãe, que é a mais temida, né? Às vezes a gente acha a pergunta muito delicada e a criança só quer saber algo simples. Ela não quer, não precisa saber todos os detalhes nesse momento. Aliás, ela muitas vezes não está nem preparada para isso, né?
Então, uma resposta simples é o suficiente, né? Você não precisa dar uma aula sobre reprodução humana para sua criança naquele momento. E você verifica primeiro o que ela sabe sobre o assunto. Tipo, de onde você acha que vêm os bebês? A partir daí, você pode formular a melhor resposta que você conseguir, né? De acordo com a idade da criança. E se você ficar meio perdida, tudo bem, acontece. Às vezes você foi pega de surpresa, né? Fala que você não sabe, mas que você vai pesquisar para dizer para ela. Muitas vezes a gente seguir a nossa intuição, nosso coração, dá certo, tá? Mas você pode dizer, por exemplo, que o papai colocou uma sementinha na mamãe, que se encontrou com outra sementinha, e daí você cresceu, né? A criança cresceu dentro da sua barriga. Se não for suficiente essa resposta para ela e ela perguntar mais, você pode dizer que a semente do papai se chama espermatozoide e a da mamãe óvulo. E a gente precisa ter em mente que a criança já ouviu ou já viu sobre aquilo que ela pergunta em algum lugar. Então você vai começar investigando, né? Quem te falou isso? Onde você viu? O que você já sabe sobre esse assunto? Converse com a criança. Algumas perguntas podem nos colocar numa saia justa, ou podem parecer bobas ou sem importância. Mas a criança está descobrindo o mundo e essas perguntas fazem parte dela, né? Desse descobrimento e são importantes para o desenvolvimento dela. Conte a verdade de uma maneira simples, que a criança esteja pronta para ouvir, conforme a sua idade, o seu entendimento. Só entre nos detalhes de acordo com a curiosidade e o interesse da criança. Se ela for se aprofundando também, a gente vai sempre pelo parâmetro da criança, né? Pela curiosidade dela. Eu acho interessante também, se a pergunta for muito cabeluda, perceber de onde ela tirou essa informação, né? Aquela pergunta, pra gente rever sobre o que ela tá tendo acesso, ok? Eu sei que alguns pais têm dificuldade em conversar com os pequenos, devido a vários motivos da vida, né? Mas aprender a conversar, a estar disponível para o seu filho também é um exercício, pode ser aprendido e ficar cada vez mais fácil. É legal pensar que a sua criança te procurou para tirar uma dúvida. Então, ela confia em você, no que você diz. Olha que legal, olha que importante. Tá bom? Gente, espero ter ajudado vocês. Um beijo!